Enfim, as revistas da Paizo, Dragon e Dungeon Magazine, foram encerradas. E para salvar sua empresa, a Paizo teve que começar a lançar aventuras e módulos sobre o selo chamado Game Mastery. Mas o seu principal sucesso, ela sabia que seria e era até o momento a trilha de aventuras. Então uma nova trilha de aventuras deveria surgir e para isso um novo cenário deveria ser iniciado. Foi assim que surgiu a ascensão dos Lordes Rúnicos, Rise of the Runelords. Iniciando o cenário de Golarion, apesar de já terem aventuras que se passaram lá, ele começou a estabelecer seus elementos mais padrões, como os novos goblins, as etnias, como varisianos, xalaxianos e xuantis. E deu início a toda a linha que perdura até hoje. Embora ainda fosse 3,5, as Adventures PF fizeram tanto sucesso que deram coragem à Paizo de lançar seu próprio sistema, Pathfinder RPG, e eventualmente seu próprio uma segunda edição do mesmo RPG, e continua um sucesso até hoje e está impulsionando ela até agora a sobreviver à pandemia. Meu nome é Herbert Magno, Draco Bahamut. Estamos aqui no Fala Dragão, Trilha de Retrospectivas, parte 4, a Ascensão dos Lordes Rúnicos. Parceria com Keeper of Tales. Opa, minha corrente saiu para fora. Não sou funkeiro ainda. Bom, eu vou contar primeiro uma história pessoal. Eu me tornei assinante da Paizo nesse momento. Eu já estava louco que a Dragons e Dungeons Magazines eram difíceis de conseguir consistentemente aqui no Brasil. Eu mesmo nunca comprei nenhuma. Eu apenas olhava um dono de loja que tinha, que comprava, porque ele viajava muito, e eu folheava na loja dele, mas era muito difícil e caro comprar. Juntou-se que eu tinha começado a trabalhar e tinha dinheiro. Então eu vi o anúncio. Um dia me perguntei o que será que está acontecendo agora que as revistas acabaram. Pesquisei a página na internet, por acaso estava anunciando que no mês seguinte ia começar o Pathfinder Adventures, uma nova trilha de aventuras que eles iriam fazer sistema por assinaturas e entregavam até no exterior. Então, tanto é que eu ganhei de brinde o primeiro Player Guide impresso, que pouca gente tem, e comprei o primeiro fascículo do livro. Eu fiz isso só para ler. Eu não pretendia mestrar. Na época, eu estava trabalhando muito e não tinha nem grupo fixo. Mas assim que eu comecei a ler as aventuras, eu sabia que precisava mestrar esse sistema. Eu precisava de um grupo. Que as aventuras eram tão boas que não importava se fui eu que criei ou não. Elas seriam a base pelo qual eu criaria a minha próxima campanha. E foi o que eu fiz. Embora eu tenha usado a parte do material da oferendas, queimando oferendas da primeira aventura, eu tornei esse mundo tão meu que eu mestrei 4 vezes essa aventura. Como começa a AP? Eu vou tentar manter 3 tópicos em cada retrospectiva a partir de agora da Paizo. Como começa
o que acontece, que é uma área de spoilers, e quais consequências ela traz para a segunda edição. E sim, a câmera vai tremer, porque toda vez que eu dou uma joelhada na mesa, ela treme. Tudo começa na cidade de Sandpoint. Eu ainda não sei mexer nesse Epic Pen, eu não sei se ele vai riscar, mas provavelmente vocês não estão vendo o círculo que eu fiz no mapa. Um dia nós saberemos mexer nisso aqui. Mas ele fica logo aqui embaixo. Aqui. Estava vendo o festival da Calda de Andorinha. Um festival em honra à reconstrução da nova catedral da cidade, que havia sido destruída 5 anos antes no incêndio. O Festival da Calda de Andorinha é um festival de Desna, onde centenas de mariposas de cauda de andorinha, swallowtail, são liberadas e em honra à deusa, e coincidiu que resolveram que a reinauguração da catedral da cidade de Pontal de Areia iria ocorrer nessa data. E para isso um grande festival foi feito, e nesse festival inúmeros visitantes vieram à cidade, incluindo os jogadores que podem ser forasteiros ou nativos da região. Algo acontece nesse festival que impulsiona todas as aventuras da Paisa. Originalmente, na versão 3.5 não havia ainda traits de campanha. Eles só foram, digamos assim, inventados para a segunda Adventure Path. Você ganhava um feat extra na primeira campanha. E muita gente considerava esses feats, alguns muito poderosos, muito melhores que os outros. Por exemplo, na primeira aventura tem um feat chamado Caçador de Gigantes, ou Lutador de Criaturas Gigantes, que se permite dar mais um no ataque, mais um no dano a todas as criaturas maiores que você. O que numa AP que você luta a maior parte do tempo contra gigantes é uma coisa realmente absurda. Então eu vou falar mais sobre os traços de campanha que foram feitos no condensado, porque essa aventura é uma das poucas que teve uma compilação lançada depois. Felizmente o meu livro físico está emprestado, mas o Player Guide foi lançado online. E aí os traits possíveis são amigos e inimigos, um dos seus parentes, familiares, tios ou amigos, derrotou um grupo de goblins num lugar próximo de Pontal de Areia. Desde então esse familiar ou amigo já se foi, mas antes disso ajudaram uma pessoa chamada Daveren Hosk. E aí, mas esse familiar ou amigo já se foi, mas antes disso ele avisou que Daveren Hosk iria ajudá-los sempre que precisarem contra goblins. Basicamente, vocês têm uma história de família contra goblins e tem um favor de um NPC que aparece na campanha.
Matador de Gigantes é o que substituiu o feat que era considerado roubado. Você tem uma tradição familiar de combater criaturas gigantes na família e resolveu visitar a Sandpoint. Aí o trait diminuiu. Você ganha mais um de ataque de dano contra criaturas do tipo gigante, não só criaturas maiores que você. O Vigia de Goblins é uma pessoa que passou a vida vigiando goblins no Golfo Varisiano e tem experiência em lidar com essas pequenas criaturas. O Hagfish Hopeful, que é o esperançoso do peixe bruxo, é porque dentro, numa das tavernas de Pontal de Areia, tem um aquário com um peixe bruxo que tem um desafio. Quem conseguir beber a água do aquário, que é imunda, sem desmaiar, ganha todo o dinheiro de um pote de apostas que todo mundo que quer fazer essa aposta tem que depositar uma moeda. E aí você é uma das pessoas que sempre tentou vencer esse desafio e, portanto, você tem bastante resistência contra doenças e veneno. Família de mercadores, você é uma das famílias nobres de Magnimar que fundaram a Liga Mercante de Pontal de Areia. Você cresceu como um dos primos dos NPCs que representam essas 4 famílias e você começa com dinheiro a mais. Caçador de monstros, você é um famoso caçador de monstros que está atrás de um dos monstros lendários ou criptídeos que existem na região, como o Diabo de Pontal de Areia. E você tem facilidade em atacar ataque e dano de arma contra aberrações e bestas mágicas. Estudioso dos antigos, você cresceu estudando os livros sobre as civilizações antigas, você aprendeu a linguagem do Império Antigo, tem bônus de conhecimentos. Estudante da fé, você pessoalmente se dedicou a estudar uma deusa em específico e suas religiões e morais. E quando ouviu falar que a catedral tinha sido dedicada aos 6 deuses mais populares na área de Sandpoint, você chegou e foi visitar o edifício sagrado conforme de sua pesquisa. E aí você tem mais um caster level com magias de cura e com canalizar energia positiva, o que é uma... E ainda mais um de traço no DC do seu canalizar energia, o que é um traço de campanha bem poderoso. Bom, a partir daqui chegamos na área dos spoilers. Você anda pela Varizia toda durante a campanha. Aliás, quem está estranhando, esse mapa ele foi feito pelo Gustavo Malek. Ele fez um mapa em português de Varizia e ele anda sumido onde quer que você esteja. Obrigado, Gustavo Malek, pelo esse mapa. E se eu pudesse marcar aqui uma rota louca, mas vamos falar aventura por aventura. Aqui o Player Guide. Eu devia ter botado essa tela quando estava falando. O livro 1 é Oferendas Queimadas. Ou Queimando Oferendas. Ele é sobre o festival, sobre o ataque de goblins e tudo que acarreta, sobre descobertas de que tem muita coisa por trás do ataque de goblins, uma vingança pessoal. Vamos falar os spoilers todos, né? Uma Azimar que cresceu na cidade e ela foi considerada uma relíquia sagrada e teve a vida toda destruída
por várias pessoas na cidade, por ser Azemar. Ela ainda engravidou e foi largada grávida sozinha. Acabou se tornando uma devota de Lamashtu. E agora ela quer expurgar esse traço celestial que existe nela, através de um ritual queimando todas as pessoas que destruíram sua vida. E aí ela cai no culto de Lamashtu e tudo é uma grande parte da conspiração para libertar o Rune Lord da ganância. Tô tomando Rivotril, gente. Me perdoem. Esqueci mesmo. Rune Lord da ganância. Kazugi. Eu nem li, eu só lembrei mesmo. Então, do ataque do festival, o grupo encontra masmorras debaixo da cidade. Essas masmorras levam ao templo de Lamashtu. As pistas levam a uma tribo de goblins que faz sua toca numa ruína antiga. Essa ruína antiga tem algumas coisas que denotam segredos tassilonianos. O livro 2, os assassinatos do Esfalador. Devido a serem heróis da cidade, no primeiro livro, o grupo acaba fazendo amizade com um nobre chamado Alderne Foxglove, que por outros motivos de uma conspiração paralela acaba se tornando um morto-vivo que começa a perseguir os heróis e realizar assassinatos nessa perseguição, culpando os heróis por causa disso. Então eles têm que desvendar os assassinatos, onde várias cenas horrorosas, como um campo de milho ou centeio, onde os espantalhos têm pessoas amarradas e ao mesmo tempo alguns têm pessoas amarradas, outros têm ghouls que estão se libertando. Uma casa mal assombrada. E por fim, descobrir a verdade por trás desse culto, indo até a cidade de Magnimar e enfrentando a mestra da conspiração, que trabalha diretamente para o culto de Kazugi, também conhecido como Miss TPK Zanesha, a NPC que mais causou TPK nessa aventura, porque ela foi feita realmente descompassada, se tornando essa a aventura, uma das aventuras mais difíceis da trilha inteira. E aí, do nada, o grupo recebe uma missão do prefeito de Magnimar de que uma fortaleza de patrulheiros no meio de Varizia tinha perdido contato. E o grupo decide ir investigar, que eu sempre achei um gancho muito fraco, porque o prefeito meio que faz esse convite: vocês que me salvaram de uma conspiração, aproveitando, vamos lá para o outro lado do mundo ver um negócio aqui. Já no condensado, no compilado, eles fazem uma desculpa bem melhor, de que o próximo passo da conspiração já era lá mesmo, o grupo já pretendia investigar, e o prefeito tem ligações muito maiores com o grupo de patrulheiros, e isso explica porque o grupo tem que viajar tanto para ir para lá. E nessa aventura é a aventura que quase puxa o PG-13 para censura de 18 anos, porque eles fazem uma alusão ao massacre
Massacre da Serra Elétrica, onde tem uma tribo de meio ogros incestuosos, canibais, que está predando o povo da cidade e cometendo atos incestuosos e nascem meio deformados. E é uma aventura realmente nojenta, cheia de armadilhas realmente mortais. Tanto é que o jogo recomenda, se você usar baralho de crítico, a usar baralho crítico para as armadilhas, porque é para ser uma coisa bem gore. E depois disso o grupo tem que impedir que uma represa que é movida por magia arrebente e libere um lago cheio de monstros nos rios da região. Claro, descobrindo que uma tribo de ogros da Montanha do Gancho, todos têm a marca que eles têm visto até agora, a Runa Sirredron, e há uma grande conspiração para se cometer cada vez mais pecados por algum motivo. Deixa eu apagar o livro. Tá. A Fortaleza do Gigante de Pedra é a consequência da conspiração. O grupo tem que voltar para o Portal de Areia porque ele está sendo atacado por gigantes. Lá eles descobrem mais pistas sobre a conspiração, porque tem um dragão junto dos gigantes. E vão até a Fortaleza dos Gigantes para impedir que os ataques continuem, porque começou a guerra. Realmente os gigantes entraram em guerra contra toda a Varízia. Lá na Fortaleza eles descobrem uma biblioteca tassiloniana que finalmente explica toda a história. Que existiam 7 Runelords, que na antiga civilização de Tassilon, cada um deles era mestre de uma escola de magia, só que o que as escolas de magia de hoje em dia da época eram equivalentes ao pecado, com exceção de adivinhação, que não era uma escola na época. Então, Ira é a escola da evocação, Preguiça é a escola da abjuração, Ganância é a escola da conjuração, Luxúria é a escola do encantamento, Vaidade é a escola da ilusão, Inveja é a escola da abjuração. Faltou alguma? E Gula é a escola da necromancia. E o mestre da magia de conjuração, Karzug, está prestes a se libertar. E as únicas coisas que podem feri-lo de verdade são armas rune marcadas. Isso leva à aventura 5, Pecados dos Salvadores, onde o grupo tem que achar a Forja Rúnica, e lá eles são julgados por todos os pecados que eles cometeram na campanha, porque os inimigos dessa Forja Rúnica são 7 masmorras diferentes, cada uma dedicada a um dos pecados, e dependendo dos pecados cometidos pelos jogadores até então, eles têm fraqueza ou força contra determinados inimigos. Claro que quando eu mestrei essa aventura, um dos jogadores fez questão de ser o mais pecador de todos os pecados que todos os outros. e tinha fraqueza contra todo mundo. Mas basicamente são 7 dungeons mesmo. O interessante é que na versão original não tem a dungeon da preguiça, porque eles ficaram com preguiça. É uma piadinha interna. Mas no compilado eles fizeram essa dungeon extra. Ela ficou faltando porque não tinha espaço no livro original. E em posse das armas runo marcadas, eles finalmente saem em busca das Torres de Xinchalaste, a última aventura, onde eles têm que achar a cidade perdida. E eu acho muito interessante porque eles fazem mesmo uma aventura de alto nível, eles têm que fazer uma busca lendária pela cidade perdida, que fica num lugar impossível de se encontrar
normalmente. Então eles têm toda uma busca lendária, como se fosse mapa do tesouro, de seguir o caminho de exploradores que conseguiram achar a cidade perdida, porque não dá para se teleportar direto para lá, porque é uma cidade protegida por um campo de outra dimensão. E só que obviamente os exploradores morreram no meio do caminho, um deles virou um mendigo e está assombrando o caminho para lá. O começo da aventura é uma segunda casa mal assombrada, é muito interessante. E lá na cidade de Xinchalacha tem uma cidade perdida de gigantes. Existem facções de gigantes, você dá para se aliar às facções e muita coisa pode acontecer, tanto é que a aventura deixa muito para o mestre criar e eventualmente invadem o Sanctorum do Karzugi e derrotam ele. Quais são as consequências que essa Adventure Path gerou? O Xinchalache é a cidade que metade dela tinha sido destruída, mas a outra metade estava quase inteira. A cidade de ouro, seria um Eldorado. Ela imediatamente começa uma guerra para alcançar e minerar esse ouro todo que está lá, e vários segredos sasselonianos sendo descobertos, liberados, virando um paraíso dos exploradores. Os Runelords são conhecidos, as pessoas passam a saber que eles estão voltando e apenas um deles apareceu. E começam a se preparar para os próximos. Na segunda edição, isso já foi mais resolvido em relação a outras aventuras, outras trilhas de aventuras que acontecem no futuro. Mas é basicamente o que fica para o futuro. Os produtos que mais são interessantes de se ter é o próprio compilado, que é bem mais completo do que as aventuras originais, embora as aventuras originais tenham uns artigos ótimos no final, embora alguns já tinha um falando sobre dragões, que já não é mais canônico, é mais considerado um mito, porque desde então mudaram alguma coisa da mitologia dos dragões, mas é bem interessante. Tem um audiobook das 6 aventuras, feito pela mesma empresa que fazia audiobook de Doctor Who. Eles são 6 audiobooks contando a história dos icônicos se passando pela aventura. Eu nunca ouvi, porque embora meu inglês seja bom, eu nunca curti muito audiobook. Embora eu até tenha o primeiro, porque eu ganhei de graça na época. Tem o card game, que gerou também um card game eletrônico, que você pode comprar no Steam. Esse, inclusive, foi lançado pelo menos as 4 primeiros decks aqui em português, cada um de cada aventura. Foi a Ascensão dos Mestres Únicos, traduzidos pela Devi. E agora está saindo a versão para o Savage Worlds dessa aventura. Então, se você não gosta do sistema do Pathfinder, você ainda pode jogar essa aventura pelo Savage Worlds agora. Recomendo usar o Player Guide, mesmo com os livros antigos do novo, porque realmente os traits anteriores eram meio desbalanceados e não funcionam muito bem no Pathfinder RPG. Mesmo se passando depois, existe um livro só sobre Varízia, o local de nascimento de lendas, que é um livro bastante interessante para criar personagens para essa aventura. Fala muito sobre os varisianos, sobre Shanti, sobre lá em Varízia, todo mundo que não é nem varisiano nem Shanti é chamado de Xelaxiano, mesmo sem ser. Então, se você é Tian,
lá você é chamado Xelaxiano. É meio que é uma tradição oral, embora com o tempo isso foi se perdendo, tanto é que no livro mais recente já não fala mais assim. E um livro inteiro só sobre Sandy Point, A Luz da Costa Perdida, que já que três trilhas de aventura passam pela cidade, é um livro que detalha toda a cidade. Ela se passa bem depois de Ascensão dos Mestres Rúnicos, mas ainda assim tem detalhes muito interessantes para você adicionar à aventura, e a cidade acaba virando um personagem próprio muito bom. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Deixa eu ver se alguém entrou no chat. Ninguém entrou no chat, ninguém fez pergunta nenhuma. Esse foi o maior dos programas que eu fiz, porque realmente eu tive uma relação muito grande com Rise of the Honey Lords. Eu mestrei 4 vezes, eu joguei, foi uma coisa que me impulsionou a comprar, mas a próxima, embora o programa deve ser menor, porque eu não tenho tanto falar a introdução da paz, é a minha favorita. The Curse of Crimson Throne. Então, eu não sei se o próximo programa vai ser esse, porque vai ter a Paz do Com esse final de semana, provavelmente teremos programas falando sobre a Paz do Com. Mas o próximo trilha de retrospectivas vai ser sobre a maldição do Trono Escarlate. Até a próxima, pessoal, e obrigado mais uma vez pela audiência.